Amigas e amigos, a revista Veja acaba de sair com uma matéria que comprova, que mostra, né, o grau de esculhambação que a Operação Lava Jato adquiriu. A matéria se refere a 7 anexos do acordo da delação do ex-presidente da OAS, José Aldemário Pinheiro Filho, né, mais conhecido como Léo Pinheiro, que teve negociação para acordo de delação premiada cancelada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. É a segunda vez que eles cancelam essa delação. A primeira vez eles engavetaram, desta vez o Janot interveio nos trabalhos dos procuradores-gerais, mandou parar tudo, porque exatamente porque querem que o Léo Pinheiro delate o ex-presidente Lula. Eles definiram que é por aí que eles querem pegar o Lula, definiram que é pelo triplex do Guarujá e pelo sítio de Atibaia, porque foi a OAS que construiu os prédios lá, os edifícios solares no triplex. Então eles acham que por aí eles vão tentar ultrapassar o limite de resistência da tortura psicológica do Léo Pinheiro. Uma verdadeira pressão aí do estilo ditadura militar, uma tortura psicológica gigantesca em cima dele para que ele faça essa delação. A matéria da Veja é simplesmente mais uma peça dessa pressão aí psicológica em cima do Léo Pinheiro. A matéria fala também de Caixa 2, da campanha da presidenta Dilma, fala inclusive do José Serra, de quando ele era governador, do Aécio Neves, mas o essencial é essa questão aí do triplex e do sítio de Atibaia, porque querem forçar aí o Léo Pinheiro a fazer essa delação. Eu vou ler aqui uma nota aqui dos advogados do Lula, porque isso certamente não vai sair na mídia. Se sair, vai sair conforme eles sempre têm feito, aí vão desidratar a nota, e vão publicar lá de maneira desdenhosa no rodapé informações descontextualizadas. Diz aqui a nota: os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva repudiam as supostas citações referentes a seu cliente atribuídas ao empresário Léo Pinheiro, publicadas pela revista Veja, matéria intitulada Explosão de Lula, em circulação. Não se trata da verdade dos fatos, mas da mera versão que procuradores da República da Lava Jato, desesperados para incriminar Lula, mesmo sabendo de sua inocência, aquela história do terrorismo psicológico, da pressão psicológica, a tortura psicológica em cima do Léo Pinheiro, os procuradores gostariam de impor para a concessão de delação premiada a pessoas submetidas à situação de ilegal submissão ou em situação processual desfavorável, caso de Léo Pinheiro. O terrorismo psicológico, a tortura psicológica, a prisão dele, que seria preventiva, que vai se arrastando aí porque ele não delata o Lula. Quer dizer, enquanto ele não delatar, ele vai ficar lá sendo torturado nas masmorras do juiz Sérgio Moro. Em 17/6/2016, levamos à Procuradoria-Geral da República notícias sobre a afirmada tentativa de procuradores da República de impor uma narrativa ao empresário a respeito do Lula. Quer dizer, eles querem pôr na boca do Léo Pinheiro a delação do Lula, conforme publicado pelo jornal Folha de São Paulo em 1º/6/2016. Na ocasião, pedimos a investigação sobre eventual crime de abuso de autoridade sem uma resposta até o momento. Os pressupostos de validade da delação premiada são a voluntariedade, Lei 12.859/2013, artigo 4º. A colaboração efetiva, Lei 12.859/2013, artigo 4º, incisos. Ou seja, o esclarecimento da verdade sobre hipotética organização criminosa e o sigilo até o oferecimento da denúncia, artigo 7º, parágrafo 3º, a violação desses pressupostos por agentes públicos com o objetivo de comprometer a reputação de pessoas e ainda de produzir narrativas não condizentes com a verdade, pode configurar o crime de abuso de autoridade, além de comprometer a validade da própria delação premiada. Alguns agentes da Lava Jato praticam atos arbitrários contra Lula para macular sua reputação de forma permanente, especialmente a partir de março de 2016. Os abusos não foram coibidos pelas autoridades até o momento. Nas investigações, o magistrado que deveria zelar, o Moro, Sérgio Moro, deveria zelar pelas garantias fundamentais de Lula, se tornou um acusador que atua no mesmo time do Ministério Público, segundo afirmou o procurador da República, Deltan Dallagnol, em entrevista em julho à Rádio Bandeirantes.
Em razão da ausência de um remédio jurídico eficaz para paralisar a violação das garantias fundamentais, levamos ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, em 28 de setembro de 2016, todos os abusos já cometidos e que continuam acontecendo em relação ao ex-presidente por configurar clara violação a 3 dispositivos do Pacto de Direitos Civis e Políticos adotados por aquela entidade internacional. Temos convicção de que a ONU irá reconhecer tais violações e orientar o país a promover a revisão de procedimentos e de parte da legislação processual penal. Delações premiadas não têm valor de prova, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Narrativas de ficção construídas por agentes da lei e impostas a pessoas em situação de vulnerabilidade, muito menos. O sistema penal brasileiro se tornou um instrumento de perseguição política e de destruição de reputações nas mãos de alguns agentes do Estado. Posto isso, passamos a mostrar as inverdades publicadas por Veja. Primeiro, suposto triplex. Os procuradores forçosamente tentam relacionar histórias sobre supostas propriedades do ex-presidente Lula com desvios da Petrobras, sugerindo que Léo Pinheiro teria ouvido de Vacari que Lula saberia que o dinheiro do suposto triplex viria da propina da Petrobras. Um absurdo completo, não confirmado por nenhuma prova documental, por nenhum outro testemunho, por nenhuma data ou por prova financeira. Lula e seus familiares foram submetidos a uma devassa que somente comprovou a honestidade do ex-presidente. Dona Marisa pagou prestações relacionadas a uma cota parte do empreendimento de 2005 a 2009. O triplex foi oferecido à venda para a família Lula da Silva, que teria que pagar a diferença dos valores investidos por Dona Marisa se houvesse efetiva intenção de compra, mas não houve interesse na aquisição. Ao contrário, a esposa de Lula pediu a devolução dos valores investidos e hoje cobra na justiça essa restituição. Autos, número, ele dá um número aqui comprido, em trâmite perante a 34ª Vara Civil da Comarca de São Paulo. O imóvel não é propriedade da família, conforme a verificação do título de propriedade. Lula ou sua família jamais dormiram uma noite no apartamento. Toda a história sobre o Guarujá pode ser lida, aí dá o endereço aqui dos documentos e tal. 2. Armazenamento de bens. A narrativa dos procuradores fala de reunião entre Paulo Camoto e Léo Pinheiro no Instituto Lula. O Lula não está. Reunião entre Paulo Camoto e Léo Pinheiro no Instituto Lula em 2010. O Instituto Lula foi fundado em agosto de 2011. O acervo presidencial não são bens pessoais, termo equivocado usado pelos procuradores. Integram o acervo privado presidencial, documentos de interesse público histórico que não podem ser vendidos ou desfeitos antes de consulta ao Estado brasileiro, cartas de populares e autoridades a Lula, regulados de acordo com a Lei 8.394, presentes e objetos que são parte da história do Brasil, material que agentes da Lava Jato, na sanha de querer reescrever a história de Lula, talvez queiram ver destruídos. Não existe mesmo, na narrativa distorcida dos procuradores, nenhuma imputação de conduta criminosa no ato. 3. Palestras. A Lava Jato, que anteriormente vazou para a imprensa de forma mendaz, que uma palestra no Chile que de fato não teria ocorrido, agora tenta criminalizar uma palestra na Costa Rica, onde o ex-presidente compareceu, falou e recebeu valor idêntico ao cobrado em qualquer outro local, inclusive naquelas empresas imunes às investigações, como a Infoglobo. Nem na narrativa fictícia dos procuradores é possível identificar qualquer crime na conduta de Lula que, a exemplo de outros presidentes no mundo, realizam palestras e defendem empresas de seus países no exterior. 4. Sítio no Atibaia. Lula não é dono do sítio do Atibaia. Os únicos donos, Fernando Bittar e Jonas Suassuna, comprovaram não só a compra e propriedade do sítio, como a origem dos recursos para essa compra e propriedade. Lula nunca negou frequentar o sítio da família Bittar, com quem as duas famílias têm amizade há 40 anos. Em 2014, ano das supostas narrativas, Lula não era mais presidente da República há 4 anos. Os procuradores tentam forçar a relação entre essa realidade e qualquer desvio na Petrobras, afirmando que isso estaria implícito.
É patética, desonesta e criminosa essa conduta de autoridades do Estado, além de a suposta narrativa ser desprovida de qualquer valor jurídico diante de julgadores imparciais. Os procuradores tentam forçar uma fala de que o sítio seria de propriedade de Lula. Isso não existe. Lula não tem o registro do imóvel, documento que autoriza a posse de um bem como proprietário, nem o chamado direito de disponibilidade do bem. Não pode vender ou alugar o sítio, o que somente pode ser feito pelos seus donos, Jonas Suassuna e Fernando Bittar. Na qualidade de reais proprietários, podem permitir o uso do sítio por quem quiserem. Conclusão. A reportagem publicada por Veja não tem base na verdade dos fatos, mas sim na narrativa que procuradores da República querem impor a Léo Pinheiro, a exemplo de outras pessoas que foram colocadas em situação de ilegal submissão e foram forçadas a fazer delação premiada. Lula não cometeu nenhum crime. A devassa feita na vida do ex-presidente e de seus familiares mostrou que, após 40 anos de vida pública, ele é honesto e comprometido com os valores que defende, incluindo o combate à corrupção. Os imóveis que pertencem a Lula estão declarados em seu imposto de renda e não incluem um sítio em Atibaia e um apartamento no Guarujá. É condenável e injurídica a tentativa de agentes do Estado de tentar impor a pessoas que estão presas ou em situação processual desfavorável a realização de delações premiadas com a finalidade de atribuir a Lula bens que não lhe pertencem ou ainda a benefícios que ele jamais obteve. O documento está disponível e põe no endereço aqui www.abemdaverdade.com.br, Cristiano Zanin, Martins e Roberto Teixeira. Isso é a esculhambação completa da Operação Lava Jato, desmascarada aqui nessa nota muito bem explicada. Um abraço e até a próxima.